Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesse dia em que praticamente se esgotaram os ingressos para a grande decisão de domingo em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Teremos 17 mil pessoas, cerca de 12 mil colorados, 5 mil torcedores anilados, cerca de, isso no público total, né? Mas público pagante em torno de 15 mil, a renda vai passar de 1 milhão, ficando numa média de R$ 80 por ingresso, já daria 1.200.000. Ou seja, o Novo Hamburgo deve colocar 500, 600 mil no bolso, porque tem muitas e muitas despesas, aí compensando um pouco aquele prejuízo de ser o melhor time do interior e não ganhar uma premiação já de forma antecipada. E se fosse campeão, deveria ser cumulativa, mas houve esse equívoco aí, que foi um acordo dos próprios clubes, que não se coloque desta feita culpa na Federação Gaúcha de Futebol, que teve outros problemas na organização do regulamento, né, de omissões ou de falta de atenção em um que outro quesito, mas nesse, especificamente, o problema não é da Federação Gaúcha de Futebol. Os clubes acordaram nessa divisão do dinheiro. Leandro Voaden vai apitar o jogo, e ontem nós já falamos sobre isso. Pode ser não uma das últimas partidas do Voaden, mas já está enveredando por outros caminhos. Ele que é candidato a deputado estadual pelo PR, já assinou ficha hoje o Leandro Voaden, por isso que eu estou recuperando esta informação. O Internacional ainda não anuncia o time, mas eu já descobri, já divulgamos ainda ontem à noite aqui no Cadeira Cativa mesmo, inclusive discutindo com o Gustavo Schmidt, conselheiro do Grêmio que aqui estava, que jogaria o Danilo Fernandes. Não teria nenhuma outra possibilidade. O Kehler está com luxação, não pode jogar. O Lomba tem lesão muscular. E o Danilo Fernandes, que já tem 30 dias de recuperação, vai colocar a famosa botinha, né? Se chama de órtese, uma coisa assim, né? É uma proteção, né? Para dar sustentação, porque vai ter que ficar em pé o Danilo Fernandes e vai ter que, de repente, ir até para uma cobrança dos tiros livres da marca penal. O Novo Hamburgo continua treinando a exaustão, chutes de média e longa distância, e o Internacional tem uma indefinição na lateral esquerda, que mudaria a essência do jogo do Internacional. Tem 3 possibilidades. Ceará, que por ser veterano e não ter jogado muito recentemente, pode ser a alternativa mais remota, embora seja do ramo, tenha jogado ali, especialmente na finaleira do Campeonato Brasileiro. Hernando, que com o Diego Aguirre em 2015 jogou, se não me engano, 15 partidas na lateral esquerda e quebrou o galho, porque o Internacional tinha um problema crônico de marcação. Pode jogar também o Wendel na lateral. Jogando o Wendel na lateral, jogaria o Anselmo na meia cancha. Do contrário, jogando Ceará ou Hernando, o trio de marcação do Internacional ficaria com o Dourado centralizado, Edenilson e o Wendel pelos lados, com o D'Alessandro compondo o losango da meia cancha do Internacional. Brenner já é notícia velha, foi absolvido, já treina com os titulares, deve ser o companheiro do Nico Lopes, até porque o Carlos, ele ainda não desencantou no Internacional, ele ainda não desabrochou na equipe do Internacional. Enquanto que o Novo Hamburgo é aquele time que todo mundo já sabe de cor, né? Novo Hamburgo vai com todos os jogadores titulares com o retorno do Preto. João Paulo, que chegou a preocupar durante a semana, já foi confirmado pelo Beto Campos, que não faz questão nenhuma de fazer mistério. Muitas emissoras de rádio ainda não estão conseguindo um espaçozinho a contento no Centenário, que tem até boas acomodações para todas as emissoras, mas foram muitas e muitas a se candidatar para a transmissão da final do Campeonato Estadual Internacional em Novo Hamburgo. O Grêmio tanto valorizava a possibilidade de ser campeão gaúcho que o Léo Moura deu uma entrevista antes da folga de final de semana do Grêmio, dizendo o seguinte: eu trocaria a folga pelo desejo de estar na final, gostaria de estar na final e não de folga. Renato Portaluppi recebe algumas contestações.
Por quê? Porque o Grêmio não só perdeu no meio de semana, o Grêmio jogou mal no meio de semana. O Grêmio vem de 2 tropeços na sequência, contra o Novo Hamburgo e contra o Iquique, lá no Chile. Por isso, a contestação maior pela folga dos jogadores e folga ainda mais extensa do Renato Portaluppi, que já não treinou o time ontem, na quinta-feira. Então, os jogadores folgaram na sexta, sábado, domingo, e o Renato, quinta, sexta, sábado e domingo. É bem verdade que agora a preocupação do Grêmio é preparar um bom time para a estreia contra o Botafogo e depois não haverá mais espaço para descanso. Eu, particularmente, entendo até o descanso, que já estava programado e tudo mais, mas a coincidência dos tropeços faz com que a crítica seja maior. O Grêmio ainda deve contratar mais um que outro jogador para o Campeonato Brasileiro. A palavra foi, inclusive, já há mais tempo do presidente Romildo, quando o Grêmio foi eliminado pelo Novo Hamburgo, dizendo que o Grêmio vai sim fazer uma remodelação de acordo com o entendimento da comissão técnica dentro das necessidades e da produtividade que o Grêmio teve até aqui. O Internacional, em princípio, com o Marcelo Cirino e com o Potker, o Internacional já está com o elenco composto. Muitas finais, algumas já praticamente decididas, né? O Corinthians meteu 3-0 na Ponte Preta, não vai entregar rapadura em casa, ganhou fora de casa. O Coritiba, clássico contra o Atlético Paranaense, que aliás tomou 6 nos 2 últimos jogos, tomou 3 do São Lourenço do Diego Aguirre e tomou 3 do Coritiba. Então o Coritiba dificilmente vai perder o título paranaense para o Atlético. Outras decisões de estaduais, parelhas, Rio de Janeiro, Flamengo ganhou de 1-0 do Fluminense, que dá para reverter. Bahia, Vitória e Bahia empataram a primeira em 1-1. Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro ficaram no 0-0. Outro empate, o Atlético Mineiro será campeão, porque pelo regulamento do Campeonato Mineiro, quem tem a melhor campanha joga na finaleira por 2 empates. Enfim, muitas decisões ocorrendo em paralelo aí a outras competições, como Libertadores da América, Copa do Nordeste. Aliás, aquilo que nós falávamos ontem aqui, o teste da utilização do vídeo para tirar dúvidas, com o Sandro Meirahit, inclusive sendo árbitro de vídeo na decisão do Campeonato Pernambucano entre Salgueiro e Sport, começa nesse final de semana, mas não tem data para a decisão, que pode ser em junho, pode ser no começo de junho, no meio de junho, vai depender do calendário do Sport Recife. Daqui a pouco tem mais. Estamos de volta, já chega o Keller Kloss, aqui já está o Marco Antônio Souza, ele estava me mostrando uma mensagem que ele recebeu, mas ele não pode falar na hora essa mensagem, não dá. Mas essa operação Lava Jato ainda não pegou todos, né? O que? Boa noite, boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite para ti e para o Maurício mesmo, porque para os telespectadores já dei boa noite a horas. Não, mas eu estou te dando boa noite. E boa noite aos telespectadores. Mas essa notícia, a origem dela é que essa veiculação que foi feita ontem, de que um diretor da OAS declarou que ela também tinha um departamento de propina, deve ter tirado o sono de muita gente lá no Grêmio. É o que diz. Que tem gente que não dormiu depois dessa revelação. Imagina se publicam essas planilhas. Vai ser um... Mas falando nesses assuntos, Rec, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que juiz dificilmente é decisivo no resultado de um jogo. Mas esse juiz que apitou Grêmio e que estava mal intencionado, viu? Eu não vou nem pegar pelos lances, eu vou te pegar por uma circunstância do jogo. Até o final do primeiro tempo, o Iquique tinha feito 8 faltas e o Grêmio tinha feito 2. As 2 do Grêmio tinham recebido cartão amarelo. Eu estava apresentando o programa e esse detalhe o cara leva em consideração. E nenhuma das duas merecidamente. Nenhuma das duas. Ele se enganou. Mas foi uma sucessão de enganos inacreditáveis. Porque assim, o cara errou num lance. Tá bem, errou no lance do pênalti. Ele estava mal colocado, parecia que tinha sido pênalti. O Grêmio jogou mal. Sabe por que ele deu pênalti?
porque o Grêmio recente tinha feito o gol. Mas pra ele era cômodo dar o pênalti. Mas vê bem uma Porque coisa. O Ramiro foi imprudente, Léo. Não, mas vê bem uma coisa. Mas vamos botar na conta, tá bem. Ele estava mal posicionado. Mas eu, quando vi, eu até fiquei surpreso, porque eu disse, pô, foi escanteio. Minha primeira reação foi escanteio. Que bom, né? Logo depois de um gol tem um escanteio e tal, o Grêmio está na frente, está no ataque. Não. Essa foi a minha impressão. Vendo pela televisão, ele estava mal. Depois, o segundo gol, mas eu acho que o pior foi a forma como ele conduziu o jogo. Ele matou o time do Grêmio, que já não jogou bem. Não jogou bem. Neste caso, o resultado passou pelo juiz, porque a falta que do segundo gol não foi, o pênalti não foi, a expulsão, claro. a expulsão, se não foi falta, o primeiro cartão era indevido, também não foi. E outra coisa, não sei, não gostei. Me pareceu que ele é da turma do Edilson, viu? Daqui a pouco. Não, e vão pensar o seguinte aqui. Eu não estou dizendo que ele é. Mas... Não. E vão pensar o seguinte: quantos juízes tem aí pelo Brasil inteiro? Nem vamos falar do mundo. Era só o Edilson? Ninguém é bobo aqui, né? Era só o Edilson? Agora tem gente nos vendo lá na Argentina aí, porque com o Facebook, com o YouTube... Mas não tem problema, não tem problema. Fica falando aí, os parentes do cara estão tudo te vendo lá. Mas que bom. Então é bom eles saberem que aqui tem alguém que diz, se eles quiserem, eu confio. Que não pipoca. O Keller Cross não pipoca também. Hoje a parceria é forte. Um vai secar de joelhos no domingo e o outro vai torcer de joelhos. Aliás, estava pensando hoje, aquele hepta que o Internacional ganhou na década de 70, era um hepta natural. O Internacional era muito superior ao Grêmio, ganharia o hepta em 40%, 50%, 60% dos estados brasileiros com aquele timão que tinha, né? Foi só melhorando. Internacional 69 a 74, né? Ainda alternava bons e maus momentos em nível nacional, mas em nível estadual sempre sobrava, né? Quando tinha Tovar e Carbone, era superior ao Grêmio. Quando tinha Falcão, Batista, era superior ao Grêmio. E o Grêmio formava bons times. O Grêmio tem grandes jogadores, né? Héctor Escota, teve Oberti, teve Nenê, teve Ortiz, teve Serras, teve Anchieta, né? O Anchieta, coitado, foi ganhar só em 77 e chegou o Grêmio como o melhor zagueiro da Copa de 70. Mas só um pouquinho. E no Campeonato Brasileiro de 73, o Anchieta foi o Bola de Ouro. Foi Bola de Ouro. Escolhido pela revista Placar, não é uma escolha regional. Sim, mas agora... Esse hepta aí é uma sucessão de equívocos do Grêmio que em vários anos foi melhor que o Internacional. E agora por 2 anos consecutivamente. E pior do que isso, o Grêmio de 2002 a 2017, o Grêmio chegou em 7 finais só. Em 17, chegou em 7 e o Internacional vai para a 10ª decisão consecutiva. Mesmo planejando mal, mesmo escalando mal, mesmo contratando mal, mesmo dispensando mal, né? O Internacional teve a sua vida sempre facilitada pelo Grêmio nos estaduais, que nos últimos 2 anos se deu conta de que teria que evitar uma sequência. Se o Internacional ganhar do Novo Hamburgo no domingo, o Inter pode igualar a sua maior sequência no ano que vem. Então... Não sei o que vocês acham aí. Há uma diferença, porque as pessoas simplificam dizendo o Inter pode ser, pela 2ª vez na sua história, heptacampeão. Mas não dá para comparar um hepta com o outro. Aquele outro era covardia. Esse hepta tem muito da colaboração do Grêmio. Nesse aspecto eu concordo contigo, e aí eu faço uma ligação com essa avaliação da questão da arbitragem. Primeiro... é que nesses 2 últimos anos, efetivamente o Grêmio formou times superiores do Internacional nitidamente. E nesses 2 últimos anos o Grêmio não vem para a final. E o Internacional, embora esteja reorganizando, mudou a fotografia do time, enfim, está na final de novo, foi 7º na classificatória, na fase classificatória, e chegou à final e poderá ganhar, mas não será fácil, porque o Novo Hamburgo está com uma equipe muito bem treinada, taticamente muito bem distribuída dentro do campo. Eu sei que tu não pipoca. Desculpa eu interromper a tua linha de raciocínio, mas vou seguir nela. Vou seguir nela. Dá a impressão
por vezes, que um técnico está fazendo uma força enorme para ser campeão. E outro, uma força enorme para sair da competição. Porque as duas lições contra o Caxias, ele não aprendeu e colocou em campo de novo contra o Novo Hamburgo. Ele nunca fez exercer a superioridade, né? Mas eu concordo com o teu raciocínio, porque é aquilo que eu sempre disse, que para jogar em time grande, não basta saber o meio-campo só se defender, tu sabe? Que sempre eu digo a mesma coisa. Então, há jogadores que não têm condições de jogar no Internacional. Então, não adianta, quando o time está desestruturado, por exemplo, o ano passado, o Internacional perdia para todo mundo. Aí tu coloca alguém no meio-campo que dá bico para todo lado, dá carrinho, a torcida vibra, esse é o cara e tal. Só que quando tem que jogar, tem que propor o jogo, não aparece. Então, agora essa questão. Tu estás falando, bom, mas o Internacional vai para cima. Claro que se ele for para cima, tem jogadores de qualidade, há possibilidade, mas se ele fica atrás. Acontece que o ficar atrás é quando escala um jogador do meio-campo que só sabe defender. E aí vem o problema. Quando ele tem condições de progredir e armar uma jogada, ele não tem capacidade. E aí dá o descompasso. E esse é o problema da formação do meio-campo. E o meio-campo ali é fundamental, porque o meio-campo ele tanto fortalece a defesa como ele fortalece o ataque. O ponto principal sempre foi o meio-campo, porque não adianta eu ter jogadores sensacionais, atacantes, que a bola não chegue. Né? Ou ter zagueiros brilhantes, que o meio-campo seja uma peneira e o adversário esteja toda hora forçando a minha defesa. Tem uma outra coisa criminosa no Internacional. E acho que burra ao mesmo tempo, vou usar um eufemismo, tá? Pouco inteligente no Internacional. Vai terminar o Campeonato Gaúcho e o William vai partir. Essa é uma questão mal esclarecida que eu já coloquei aqui outra oportunidade, que tu vais lembrar, é o seguinte, quando o Fabrício de cabeça quente tirou a camiseta, jogou a camiseta e tal, ele estava de cabeça quente, mandaram embora, não joga mais no Internacional. Agora o senhor William refletidamente faz uma nota e diz que não quer mais jogar no Internacional e continua jogando. E o Internacional volta atrás e não foi esclarecido pelas contas que apresentadas, mesmo reprovadas pelo Conselho Deliberativo, eu li todos os pareceres, não foi esclarecido a situação do contrato com o Esporte Interativo e Globo, não foi esclarecido o que foi dito no Conselho Fiscal, que se tomaria 60 milhões de empréstimo e se economizaria 20. Era um ato de gestão? Era um ato de gestão, mas o Conselho Fiscal deveria ter esclarecido. Que prejuízo, esmiuçado, que prejuízo. A torcida e o quadro social têm o direito de saber e teriam o direito de tomar conhecimento pelo Conselho Fiscal se aquelas duas operações foram para quê? Afinal de contas, e se cumpriu o prometido. Os 60 milhões, a promessa no Conselho Deliberativo, e inclusive eu manifestei na oportunidade dizendo, quero deixar claro que não se trata de pedido de autorização, é ato de gestão que deve ser julgado quando das contas. Porém, o Conselho Fiscal deverá dizer se houve essa economia que está sendo prometida. Lá adiante vamos ver. Só que terminou, foi julgado das contas e o Conselho Fiscal não esclareceu. Como se fosse não esclareceu. Economizei 500 pagando uma dívida. Foi esta a promessa. A promessa é que teria uma lista de credores que seriam negociados e propiciaria uma economia. Digamos que tenham prometido 20, visualizado 20, estimado em 20 e conseguisse economizar 10, mas que se dissesse isso. Não, e aí acaba no final da gestão, ainda com déficit fantástico, que se eu empresto 60 milhões, foi só fazer caixa e atender os compromissos. Inclusive no café da manhã com o presidente Pífero, lá o primeiro aquele, eu bati boca com o Afatato. Terminou o café da manhã, eu fiquei discutindo com ele. Ele queria me justificar, eu disse, não, Afatato, tu não vai fazer eu entender que pegar dinheiro em banco gera economia. Mas sim, porque teria pegar mais. Teria que economizar. Se tu pega para pagar tuas dívidas, para não ir a penhora, para não ir a leilão, para não perder a casa na praia, para não perder o automóvel, para poder pagar o estudo dos filhos, aí vai lá. E aí eu volto à questão do William. Então, por que eu falo isso? Porque deveria ser esclarecido o seguinte, se o Internacional não está nessa situação que tu te colocas aí, que não está para ser penhorado o estádio, um patrimônio relevante e tal, bem, então é o seguinte, senhor William não poderia mais jogar no Internacional.
Só se justificaria se disse, olha, a situação é tão grave que nós vamos ter que aceitar uma situação constrangedora, vexatória e aceitar que esse jogador continue jogando. O que eu disse que Porque do contrário, não, mas não me foi esclarecido. Então eu fico com a primeira posição. Depois de fazer uma nota refletidamente dizendo que não jogaria mais o Internacional não poderia se submeter por 500, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, né, para colocar o jogador em campo. E quando eu digo... Isso é uma questão de Estado, vamos dizer assim. É uma questão nacional gravíssima. Não pode o Internacional ficar menor do que um jogador, por mais categorizado que ele seja. E o que eu digo que é criminoso e pouco inteligente é porque o Inter poderia ter preparado um lateral direito, que estava surgindo, que era o Júnior, poderia hoje saber o tamanho do alemão. O Inter foi buscar o Danilo Silva bem depois, não conseguiu colocá-lo no Campeonato Gaúcho, em função de que tinha que colocar o William, meio que na marra. O Ceará, não se sabe se ele está 100% recuperado clinicamente, e o tamanho que ele ainda tem, se pode ainda jogar no Internacional. Vejam quantas circunstâncias. O Cláudio Vim, que foi jogado para o Inter C, está jogando a 3ª divisão do futebol do Rio Grande do Sul, está jogando bem e não pode ser observado nem na reserva, porque tem todos esses que eu citei, né? Então, tudo isso. E mais, hoje a jogada forte do Internacional voltou a ser com 2 caras destacados. Se tivesse mais um terceiro para acompanhar, porque o D'Alessandro fez o William, gritando, mostrando com o dedo. Eu comentei tantos jogos que o D'Alessandro chegava a dizer, é aqui, corre por aqui. Parava, ensinava e ficaram grandes amigos. E hoje são entrosados. Mas a má vontade do William em 60% dos jogos faz com que se deduza até que ele não está afim. Né? Eu não sei se chega a isso, eu não sei se chega a isso. Ele foi um jogador que me decepcionou muito quando o Internacional perdia jogos no meio da segunda fase. Mas pode fazer o que morder a língua, né? Pode jogar bem, porque ele sabe jogar. Mas sabe pode, isso aí acontece de jogar bem. Só que eu não vejo um cruzamento decente lá. Não vejo, o Júnior cruzava muito melhor do que ele. O Júnior cruza de qualquer distância. Eu cheguei a comentar exatamente, isso é fundamental para o ala. Guardadas as devidas proporções, eu disse, e falei ele não é um jogador desprezível, está longe disso, ele tem certas qualidades, mas eu não vejo aquela têmpera para jogar num grande clube, que é aquela da competitividade. Quando se discute categoria de base, sempre se coloca... Está falando do William. Do William. Na categoria de base, tem que se ganhar ou tem que se formar? É óbvio que tem que ser os dois, porque eu não posso pensar que eu vou formar alguém acostumado a perder. Então, eu também tenho que forjar aquela capacidade de resignação com resultado negativo e querer ganhar o jogo de qualquer jeito. Qualquer jeito é evidente que eu estou dizendo do esforço físico. Mas aí tem uma coisa. Mas ele tem que ter essa capacidade de resignação. Tem uma ordem de prioridade. Aí é um ponto de vista meu. Claro que é bom ganhar, que tem que aprender a ganhar, tudo isso. Só ganhar não é suficiente, eu concordo. Não, mas... Não pode ficar escravo. Né? Não, pois é. Mas assim, o que vem primeiro? É formar... A minha forma de ver. É que tem uma ordem de prioridades. Primeiro lugar, formar. Segundo lugar, formar ganhando. Que é o que o Grêmio tem feito na Copa São Paulo. O Inter tem levado um time mais forte e o Grêmio tem levado gente mais jovem. Normalmente um ano abaixo da idade limite. Porque os melhores, o Grêmio aproveita já promovendo para ir para a Serra ou para a pré-temporada. Mas as coisas caminham juntas. O que eu digo é o seguinte, eu não posso querer na categoria de base só ter alguém que vá ter grandes fundamentos e não ter essa capacidade de resignação. Outra coisa. O que é prioritário? Por exemplo, começo de temporada. Eu tenho um Luan, eu mando para São Paulo para observar via televisão ou eu entrego para o Renato para observar na pré-temporada. E aí, se eu opto por formar, não dá para demitir o técnico, porque ele perdeu também. O Grêmio fez isso numa Libertadores da América com o Luan e foi bem com o Anderson Moreira na arrancada. Deu azar, o Luan quebrou a mão e tal, porque ele surgiu rasgando, fazendo o Dudu jogar, fazendo o Marcos jogar, e o Grêmio estava bem ali. Porque o Grêmio priorizou. É que eu vou tentar dizer de outra forma, que talvez eu consiga acertar. Nós podemos discordar de ti. Não, mas pode discordar à vontade, mas eu vou dizer de outra forma, pode ser que quem esteja nos assistindo e nos ouvindo concorde mais comigo. Eu diria de outra forma, então. A formação não é completa se ela também não formar um caráter vencedor neste aspecto.
ela pode ser, então, não é questão de prioridade, eu não vou dizer assim, não, o cara é ruim, dá pontapé em todo mundo, esse é bom, não me serve. Não, esse não me serve, foi o exemplo que eu comecei aqui, dizendo que o jogador tem que saber jogar. Não é só destruir, tem que saber jogar, porque no time grande, na maioria, 90 e tantos por cento dos jogos, ele vai ter que propor o jogo, né? E não só ficar esperando, porque time grande joga na frente. E se não jogar, o outro vai ficar recuado, não vai atacar, vai ficar 0-0. Então o time grande tem que propor o jogo. Então eu diria dessa forma, a formação não será completa se ela também não formar este caráter de resignação de procurar a vitória. E isso que eu me referia, que houve essa decepção da minha parte quando certos jogadores afundaram emocionalmente no meio da competição. Uma coisa eu caí chorando depois da competição, perdi o jogo era importante, era a final, e eu perdi, estou decepcionado. Tudo bem, mas não, o pessoal caía em pranto porque faltava 10 jogos ainda, os caras terminavam o jogo, empatavam, você chorando. Sim, mas isso é falta do caráter vencedor. A meu juízo, posso estar redondamente enganado, mas a meu juízo, isso. Mas eu queria voltar um pouquinho lá naquela questão da arbitragem. Eu acho que às vezes tem jogos que a gente fica indignado mesmo. Pô, mas esse juiz aí prejudicou, inverteu muita falta. E acontece isso muitas vezes. Inversão de falta vai minando o time, vai tirando aquela... o cara nota. A gente nota, é evidente. O Marco deu um número aí, é demasiado, tu dá 9, 10 faltas. Não, mas eu estou colocando isso, mas acontece que nós temos que examinar que o Grêmio vem caindo de rendimento, independente desse aspecto. Isso eu acho que tem que se fazer essa análise. Porque senão não corrige. Não só pela arbitragem. Mas eu não estou dizendo que não há, porque há jogos que a gente vê assim e fica assim, pô, mas por que o cara está invertendo tudo que é falta? E aí, e segura um time, muitas vezes segura, né? Qualquer coisa é falta aqui, é tudo no meio campo, nada capital, é só no meio, mas parece que vai empurrando outro time para trás. Keller, mas o Grêmio caiu de qualidade também porque perdeu peças. O Grêmio perdeu Douglas, o Grêmio perdeu Wallace, o Grêmio perde seguidamente o Bolanhos por lesão. Pois é, mas aí tu me permite uma coisa. Aí eu vou... Kahneman, eu vou mexer num abelheiro. Mas vamos lá. Douglas. Não, inegavelmente. Tu sabe que eu sou um fã do Douglas, declaro isso há muito tempo. Na época que chamavam ele de barriga de cadela. Eu sempre fui um fã do Douglas. Acho ele que é um jogador diferenciado. Tudo isso é verdade. Todos esses problemas. Mas eu, pelo menos, acho que eu tenho visto uma discordância da torcida, da imprensa, minha também, algumas vezes, com as escalações do Grêmio. Certo? O que mudou? O fazedor de gols? Não. Mudou quem estava em cima dele. Saiu o Praz e entrou o Odorico. E aqui não vai nenhum demérito ao Odorico. Só quero dizer que o Praz é uma pessoa infinitamente mais experiente. Certo? Sem dúvida. Em 83 ele já era dirigente do Grêmio. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Vê bem uma coisa. Às vezes se vê um treinador que vai muito bem num clube e vai muito mal no outro. Ele desaprendeu, ele não sabe treinar. O que houve? E aí vem uma coisa que é quase transparente, que não se enxerga, que é aquela figura de quem está por trás e acima do treinador. E aqui eu vou perguntar para vocês, o Odorico está acima do Renato? Nunca. Deveria estar? Claro, nunca vai estar. E até as declarações dele são comprometedoras, porque ele nunca discorda do que disse o Renato. Dá para discordar com elegância e até incrementar o que o técnico disse, se você tem essa tal de experiência. Porque o que o Praz inventou ano passado? Falta um fazedor de gols. Mas fora isso eu não tô falou mal de ninguém. Eu não estou nem falando no aspecto assim do cara, de quando aparece. Eu estou falando no lado transparente, no lado aquele que fica escondido. Fica desse tamanho. Não, todo respeito. Eu nem conheço, eu não fui apresentado uma vez por ele, então eu não posso falar. Mas uma coisa se pode fazer, uma comparação da experiência dele com a experiência do Praz, que é inegavelmente muito mais experiente. Tu acha que o Praz pode encostar no Renato e dizer, Renato, mas eu não vamos recolocar o Ramiro no lugar dele, parar com a socialização. Mas eu não deveria fazer isso? Mas o Espinosa é parceiro. E até tem um rumor aí que o Espinosa anda meio desgostoso, porque não anda sendo ouvido. Hoje eu ouvi
essa informação. E agravante que é o Renato, né? Não, pois é. Pois claro, é o maior ídolo claro. do clube, quer dizer, é mais um agravante. Mais isso. Então, vê bem uma coisa. O que me parece? Que essa figura que muitas vezes não se dava... Por isso que o Renato fica há pouco tempo. O que aconteceu? E vê bem, as 2 vezes que o Renato esteve no Grêmio, que ele esteve bem, coincidiu o segundo momento de cada uma dessas fases com a troca das direções de futebol, certo? Sim. O que eu gosto do Renato, acho ele um treinador bastante interessante. Desde uma vez que ele veio jogar com o Vasco aqui, com o Grêmio, ele tocou 2-0 no Grêmio e deu um nó no Grêmio. Deu um nó tático no Grêmio. Eu fiquei muito impressionado com aquele jogo. Ainda no Estádio Olímpico. Com o Vasco, né? A torcida fez uma saudação. Exatamente. Não parava de aplaudir o Renato. Pô, tá demais esse troço. Exatamente. E aplaudir é o Grêmio. Exatamente. Eu cheguei a dizer no microfone, pô, deu, né? Deu. Pô. Então, o que houve? Mas ele fez ele montou, e o Grêmio era superior ao Vasco naquele momento. Então, mas eu acho que ele tem algumas coisas, ele conhece futebol, ele conhece o boleiro, ele é malandro. Ele foi o boleiro dos boleiros. Ele é um malandro. Então, eu acho que todas essas coisas são positivas. O que eu acho que está faltando no Grêmio não é alguém mais experiente. Alguém com... O Dorico é novo no Grêmio. Em cargos de direção, ele é muito recente. Ele foi trazido pelo presidente Fábio Koff. Ele foi tirado do Grêmio Novo. Ele fazia parte do Grêmio Novo, veio para a direção que é exatamente oposta ao Grêmio Novo. Pensamento completamente... Exatamente. Então, mas todas essas coisas eu acho que fazem parte do... O Grêmio Novo era o movimento do Eduardo Antonini. Exatamente. Então, essa é uma figura que para mim sempre foi enigmática. Porque o Cuca, por exemplo, o Cuca veio para o Grêmio e foi muito mal, né? Foi demitido, ficou 2, 3 meses, foi mal, muito mal. Aliás, hoje um parceiro me ligou perguntando se o Cuca estaria entrando no lugar do Renato. Eu disse, olha, tá pintando ele no Palmeiras, que eu saiba. Mas, a patrocinadora vai pagar a parte do salário? Eles... É o caminho natural. Não, ele colocou... Inclusive, para desespero... Pode na sala, ele disse, tô a fim de voltar. Pronto, caiu o outro. Foi um sopro. E outra coisa, dias depois... e outra coisa, acabou com as ilusões de alguns colorados. Né? Pois é. Parecia que ia estar facilitada a vida dele. Ô, Rec, posso pedir para a câmera te focar aí um pouquinho? Por quê? Eu vou te sugerir uma coisa. Esse teu aparelhinho aí está precisando fazer um tratamento com a doutora Dornelles na clínica Electric. Ele está caindo. Ele está caindo. Tem que fazer um tratamento lá na clínica Electric, que ele vai ficar... É quase um capulete meu. Ele vai ficar de pé. Eu estou sempre levantando. Manda ele lá para a doutora Dornelles. Manda lá para a doutora Dornelles. Lá para o doutor Júlio. Lá, não. A doutora Dornelles é que entende do negócio. Não, está na hora de voltar a patrocinar aqui, né? Pois é. Esse é um bom recado. É bem lembrado. Vamos falar. Para fazer a coisa subir, né? Claro. É isso aí. O negócio... O Paulo Goldin aqui na nossa transmissão do Facebook, facebook.com/UbraTV. Grande Paulo Goldin, sempre me acompanhou. Doutor Marco Normalmente Antônio. me dá pau, mas não tem problema nenhum. Não me largando de mão. Doutor Marco Antônio, depois de Romildo, será o presidente do Grêmio, pois precisamos de alguém assim com pulso firme. Eu também acho. Não tem chance. Eu gosto de gente assim. Agora, o que eu estava dizendo e não concluí, porque a gente fala bastante, sim. E fala bem também, não tem problema nenhum. Mas eu quero agradecer ao Paulo Goldin a referência elogiosa. Muito obrigado, mas não tem chance. O cara do outro lado, às vezes, analisa melhor do que a gente, a personalidade de cada um. Porque nós convivemos sempre já há 30 anos, então cada um sabe das virtudes, dos problemas. Imagina o que ele vai achar. Como os clubes funcionam, né? Como não dá para chegar, às vezes quer chegar e não dá para chegar. Henrique, imagina o que ele vai dizer depois quando nós falarmos da utilização política do Grêmio que está sendo feita aí. Eu falei ontem já, vou deixar que tu fale hoje, porque senão vão achar que eu estou pegando no pé demais do presidente Romildo. Ontem eu cheguei a citar o presidente Odoni. Quem dava pau na época do Odoni não pode estar feliz agora ao lado do presidente assinando junto. O Kevin Krieger aí é brincadeira. E não tem experiência nenhuma para validar com a joia da coroa. São os jovens. Eu tenho sempre um olhar para esse lado. Então já que tocasse nesse assunto... Já vou te passar a bola. O cruzamento do Júnior, eu absurdamente comparei com o do Arce. Eu comentei Inter e Brasil de Pelotas na Bandeirantes. E ele não errou um cruzamento. Cruzou do meio do campo, chegou à linha de fundo tabelando e cruzou rasteiro,
cruzou por cima porque olhava para o companheiro, levantava a cabeça para cruzar, porque hoje eles tocam na área, Trovisca no fedor. E o William não cruza mal, mas o Júnior Cruza melhor. mostrou que tinha farinha no saco. E o momento de teste é estadual, né? E defensivamente mais consistente. Pois eu gostei dele. Mas Gostei, sumiu. não, mas... Aí o alemão chegou, teve que jogar. Para ver se confirma, tem que dar sequência. A amostragem do Júnior foi muito boa. Né? Agora, claro, deveria dar sequência. Aí, como tu diz, Eu fui um jovem fogoso que confirmei. Isso é... Ano passado... Qual lado? Não, eu estou dizendo, não tem lado, só tem um lado, é mão única, como diria o Asmus, falecido Asmus. Mas, não, estou falando, confirmei Não, na minha se fosse atividade. fogoso, qual lado que fosse fogoso? Não. Do lado profissional? Claro, profissional. tu acha que eu estou olhando para o lado fogoso do guri? O guri com que ele confirme na bola. Podia ser da guria também. Não, eu estava falando do Júnior. Ele é fogoso. Ele chega chegando. Ele cruza cruzando. Tu acha o guri fogoso? Fogoso. Nesse aspecto. Aliás, o Cláudio Vinck, quando estreou no Internacional, parecia que tinha mais virtudes do que defeitos. Depois a gente só passou a ver os defeitos. Mas... E ninguém corrigiu, né? Porque o cara, para fazer o que o Cláudio Vinck faz dentro de campo, tem que ter bola no corpo. Ele tem defeitos, muitos. Mas ele se machuca muito. A melhor capacidade. Nós tivemos um lateral direito, vai lembrar, que quase chegou à seleção, se é que não chegou, acho que ou quase chegou, que era o Denilson, não era? Eu acho que ele jogou um tempinho na seleção. Eu não sei, eu acho que ele chegou até, não foi titular, mas eu acho que chegou a ser convocado. Eu acho que foi. Olha aqui, o Internacional jogava torto para ele jogar, para ele apoiar. E aí, começou o nome, mas não jogava grande coisa. Era um jogador bom, regular, mas não era aquela Brastemp toda, vai o comercial. Mas aí o que acontecia? O time jogava todo para que ele pudesse apoiar. Então isso vai de explorar melhor virtude. Então, se o Cláudio Vinck, que apoia melhor, bom, mas eu não tenho ninguém, então eu vou ter que colocar alguém pelo lado direito para fazer a cobertura quando ele subir. Ou um terceiro zagueiro, um bom marcador. Sim, mas aí que eu digo, aí, se eu tenho alguém melhor do que ele no elenco, eu coloco o titular. Se eu não tenho, eu tenho que saber mexer as peças para tirar o melhor de cada um. Isso que o treinador tem que fazer. Eu convivi com 100 técnicos. Conversei com todos eles, porque naquela época a gente falava bastante, né? Inclusive o Cuca, quando terminou um jogo em Porto Alegre, ele estava apavorado, ele chamou os amigos. Eu, o Cláudio Duarte, o João Garcia, tinha mais um outro comentarista, o que é que eu faço? Eles, olha, vai embora. Sei lá. Esse foi teu conselho. E durou pouco. No primeiro ou segundo jogo ele estava desesperado. Ele disse, o que é que eu faço? Lembra do tinha material. Lá naquela sala de imprensa do Grêmio. Lembra do Nestor Simeonato, que veio treinar o Grêmio, na segunda semana botaram uma foto dele na lateral do campo com uma cara assim de transtornada. Infelizmente, o treinador tremia nas coletivas. É um treinador que vinha muito bem do interior e acabou naquele. O Plain também. Também. Muito bem. Mas você ia falar da política no futebol. Olha, Rec, eu acho que está havendo no Grêmio uma coisa que não é boa. E o presidente nem precisa disso, né? Se ele se diz ex-político, que não vai mais para a política. Pois é. Ex-político, eu vou dizer o seguinte, e aqui não vai nenhuma crítica, é uma constatação que eu faço. Eu acho que o presidente Romildo será candidato ao Senado ou ao governo do Estado. Se ganhar grandes títulos. Depois do Grêmio. É ruim, é bom? Não estou dizendo isso, é o que eu estou dizendo. Mas ele é ex-político. Não, ele é, que eu saiba, por exemplo, ele é licenciado da presidência do PDT. Isso. Se é ex-político, renuncia. Por que licenciar? Era licenciado, não sei se agora mudou. Mas vê bem uma coisa, eu não conheço... Mas não tem nada com cachorro no comedor de ovelha, né? Vê bem uma coisa. Não, mas vê bem uma coisa, olha aqui, ó. Esse não tem volta. Agora foi nomeado o Kevin Krieger. O Kevin Krieger é secretário na prefeitura, renunciou ontem e logo em seguida foi nomeado diretor das categorias de base no Grêmio. Ele não foi anunciado ainda? Oficialmente ainda não. Não foi anunciado. A primeira informação que eu tive é que seria um cargo remunerado. Eu fui atrás dessa informação e me afirmaram que é um cargo não remunerado. Sim. Bom, eu não o conheço pessoalmente.
Nunca estive na frente dele. Nós trouxemos ontem o Gustavo Schmitz, que estava no poder, estão te derrubando. Eu convivi dentro do Grêmio intensamente, durante vários anos. Eu nunca vi o Kevin Krieger no Grêmio, nunca soube de envolvimento dele com ele, talvez ele tivesse. Não era do meu conhecimento que convivia intensamente dentro do Grêmio. Talvez ele convivesse em outra área, com outras pessoas, ok. Mas não é uma pessoa... Vocês da imprensa o conheciam com envolvimento no futebol? Não. Tá bom. Mas ele é do mesmo partido do presidente? Não, mas aí vem o seguinte... Aí é que está o seguinte. Hoje, o que existe? Hoje, o candidato ao governo do Estado, pelo PDT, o que tudo indica, será o Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoas pelo PT, saiu do PT por incompatibilidades e foi para o PDT. Se o Romildo será candidato ao Senado ou não, é uma coisa que fica em aberto. As pessoas negam, diz que ele tem interesse na CBF, que ele quer ser presidente da CBF. Essa época está ainda para falar isso que eu vou falar. É uma parceria boa, hein? Agora, o que acontece? Para ser governador, é preciso ter o apoio de outros partidos, no caso, o PP. Então, eu acho que está se costurando dentro do Grêmio uma coisa... talvez eu esteja vendo coisas, olha, que já me disseram muitas vezes, eu vi coisas dentro do Grêmio... Bom, tu está indo fundo, hein? E que as tu coisas... já está pensando na próxima eleição. Não, é que eu estou dizendo o seguinte... É que eu estou dizendo o seguinte... Essa utilização política, eu acho errado. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Tem vários. Mas, de repente, esse Kevin Krieger tem um talento que nós desconhecemos. Ótimo. Que é imprescindível. Eu só acho o seguinte, mas aí tu não coloca ele como diretor, aquilo que tu disseste, como diretor da joia da coroa. Ali tem que ser uma pessoa experiente, que tem algum conhecimento. É a joia da coroa. Que tem algum conhecimento. Não é possível. Me parece que é muito mais uma jogada política, a utilização do Grêmio politicamente, o que eu não gosto, não aceito. E aqui, fala alguém, meu pai foi deputado, foi vereador, foi prefeito de Porto Alegre, enfim, por um tempo, simultaneamente, mas antes de tudo isso, ele foi todos os cargos dentro do Grêmio. É a mesma coisa? Então, a vida não era tão louca assim, não era... Mas... E na época tinha 2 partidos, né? Não, antes não. Até 64 não. Não, aí não. Depois de 64, sim. Mas... É que eu sou mais novo. Me atrapalho nas épocas. Não, até eu vou dizer, de 64 tinha... Não convivi com teu pai. Aliás, eu convivi de 85 para cá. Eu lembro do Irani Santana até Romildo... Os grandes partidos, antes de 64, UDN, PSD, PTB... Tinha o partido do Ferrari, como é? O Partido Libertador. Tinha o Partido Libertador, isso. Tinha a Renovação Trabalhista, o MTR, né? O Movimento Trabalhista. Tem o partido que o Lauro Código se elegeu vereador. Acho que é o MTR. Enfim, tinha algo, mas os principais eram UDN, PTB e PSD. O Lauro Código se elegeu pela UDN. Hoje é PT. Quando houve a Arena, no pós-64, quando os partidos... Quando só havia 2 partidos, o PTB foi praticamente todo praticamente não, foi todo para o MDB. Parte do PSD se dividiu entre a Arena e MDB e a UDN ficou toda na Arena. Então, esse movimento é que eu acho... Eu não gosto disso. Eu não gosto. E eu vou dar um exemplo aqui para... O que eu quis dizer é que tinha esquerda e direita. O que eu quero... Mas não é a esquerda. É uma esquerda, mas não é a esquerda. A centro-esquerda. É uma centro-esquerda e uma centro-direita. Mas quer ver uma coisa, Rex? Isso na época que havia centro e havia direita. Hoje só tem esquerda e extrema esquerda. Só tem torto. Não, aí a extrema esquerda chama a esquerda de direita. Olha, nós chegamos... É surreal a situação. Sabe como é que o meu pai chamava os trocos, né? De dinheiro, né? A gente tem? Não, os PTBs. Os PTBs. A nota de um. Não é o troco. PTBs. Rec, tu não entende disso. Eu vivi aquela época. PTB era a nota de 1 cruzeiro. Sim, mas está bem. Não, tu está falando... Eu trabalhava na bodega já há 7 anos. Quando tu nascesse? 1963. Em 70 eu já estava atrás do balcão e gritando, pai, tem gente.
Eu ouvi meu Hoje pai seria dizendo, exploração de tira menores. E o pai dizia, tira esses PTB do bolso aí. E o cara tirava. O Rec, existe um folclore que Vai querer tomar dinheiro dos caras. existe um Bodegueiro. folclore nos clubes de futebol que os políticos ajudam os clubes. Teve um político que ajudou o Grêmio intensamente, que foi o Dr. João Leitão de Abreu, ministro da Casa Civil nos Naquela governos época tinha militares. muito mais mexe do que agora. Que deu para o Grêmio, vê bem uma coisa, olha o que ele deu para o Grêmio. Ele deu para o Grêmio o direito de explorar as famosas, aqueles sorteios, aquelas raspadinhas, não, sorteios que tinham Esse raspadinha veio depois. Qualquer Amoretti, outro clube brasileiro, para explorar o jogo, tinha que pagar direito para o Grêmio. Não, tu imagina. Sim, começou com o bolão do Grêmio. Tu imagina o que isso significava? Só o Grêmio tinha o direito de explorar. Bom, Leitão. Não, esse ajudou o Grêmio. Agora eu quero dizer o seguinte, depois disso, e quando eu estive no Aí Grêmio, tinha caneta. quando eu estive no Grêmio atuando intensamente lá, eu posso dizer o seguinte, eu nunca vi um deputado ajudar alguma coisa no Grêmio. Quem ajudou o Grêmio muito, sem nunca aparecer, de uma maneira transparente lá atrás, e ajudou muito, eu posso dizer o seguinte, ajudou muito. E os presidentes da época podem confirmar isso. Tentando me lembrar. Foi o Paulo Renato, meu irmão, ministro da Educação. Esse ajudou o Grêmio. E eu sei e posso dizer aqui uma série de episódios. Nunca foi divulgado, nunca apareceu. Salvou o Grêmio de... Nunca apareceu, fez inúmeras coisas pelo Grêmio, ajudou intensamente. Agora, o que os outros deputados fizeram pelo Grêmio? Muitos deles só vinham a reuniões do O Conselho. deputado Derlei não vai ajudar o Grêmio? Não sei agora, eu não conheço agora, estou fora. Acho que o Derlei até tem uma identificação maior. Até tem uma identificação maior. Ele estava fazendo como é que se diz, não é? Uma junção de forças para tentar ajudar a resolver a questão do entorno, ou pelo menos... Daqui a pouco com emenda parlamentar. Mas ajudar a questão do entorno? Só se for regularizar a vigarice. Mas se não sair nunca... Não, mas só um pouquinho. Qual é? É regularizar? É mandar conta para a viúva, para o setor público? Alguém vai pagar essa conta. Ah, A OAS está quebrada. Um pouco eu acho que mudou o perfil do político, né? Porque o grande político, até a redemocratização do Brasil, nos primeiros anos, ainda era aquilo de deixar um grande legado em obras, tá? Construir o viaduto. Exatamente, para a comunidade, para a sua cidade, para o seu estado. Né? E depois a coisa de 20 anos para cá degringolou. É a questão de botar dinheiro no partido e botar dinheiro no bolso. E nós, como cidadãos, já intuíamos isso. Só não tínhamos a prova, porque antigamente o que fazia? Queimava um cartório, sumia o processo e terminava a prova. Com o evento da internet e das redes, né, de dados, o que aconteceu? Hoje fica gravado, praticamente, porque nós vivemos um grande Big Brother, que é do livro aquele 1974. Orson Welles. Do Orson Welles, então... Que pouca gente sabe que Big Brother vem de lá. Vem de lá. Pouca gente sabe disso. Então, o que nós chegamos a essa fase, então, que nós vivemos, aonde nós estamos aqui, nós estamos sendo filmados. Né? Não, o mundo inteiro está vendo vocês. Né? Do mundo inteiro. Está tendo essa aula de história. E aí o que acontece? Nós pegamos o carro, saímos ali, passamos na frente, está filmando ali a hora que nós saímos. Né? Se nós comprarmos pararmos no posto de gasolina para abastecer, fica lá registrado nosso cartão, a hora. Eu tive um episódio que eu estava em Buenos Aires e eram aí 8, 9 da noite, eu fui a um café, enfim, saí e tal, e fui tirar um dinheiro. Aí eu saquei o dinheiro e fiquei de conversa. E a máquina fica um tempo e ela recolhe o cartão. E ela recolheu o meu cartão, eu olhei, já estou com o cartão no bolso, né? Quando eu cheguei no hotel, logo em seguida, meu cartão, e não acho o cartão. Voltei, era dobrando a esquina, né? Saí do hotel, voltei lá, nada, meu cartão não estava, evidentemente. Peguei e liguei para a operadora, né? Isso já faz, sei lá, uns 6 anos. Liguei para a operadora. E aí ligo para a operadora... Meu dinheiro a máquina já engoliu, mas cartão não engoliu. Aí o que aconteceu? Ela me explicou, não, mas o senhor demorou, porque há máquinas que recolhem o cartão, se não puxa. Eu não dei azar aí. Então, mas o senhor qual foi os últimos gastos, senhor?
Ah, foi no café, foi. Depois o senhor foi sacar, depois eu fui sacar. Antes disso, o senhor gastou em quê? O senhor lembra? Eu disse, não, fui no restaurante e tal. Não foi em motel nenhum, nada. Não, esse foi mais cedo. Esse foi a matinê. Bem, mas o que eu quero dizer? Então, já há muito tempo, porque isso eu acho que faz mais de 5 anos, 6, 7 anos, então há muito tempo, porque senão eu contaria outro episódio da Austrália, que foi bem mais grave, assim. Então, quando eu liguei também, me davam todo o relato. Se tal hora o senhor tentou sacar em tal lugar, tal hora o senhor tentou sacar em tal lugar, todo histórico. Então, é um grande Big Brother. Tá? Então, todos nós, todos sabem. Não, mas sabe, o cara sabia... Porque nós estávamos falando da questão dos políticos. Então, a prova hoje, ela é fácil por esta questão da rede de dados que fica... Hoje a máscara cai. Sim, vai lá e acha. Antigamente o cara sabia que estava sendo investigado, né? Casualmente sumia o processo lá do Ministério ou da Secretaria, ninguém mais achava o processo. Mas às vezes até no Judiciário sumia o processo. Mas e as urnas, quando tinham que levar de uma cidade para outra para contar os votos? Pois é, mas toda essa... Então, hoje a situação é... Mas sabe, teve urna que viajou de burrinho. E aí mudou o perfil do político, por isso falar assim, mas os políticos não contribuem. Então, por quê? A contribuição, muitas vezes, né, é claro, vamos tirar a exceção, não vamos dizer que todo mundo não presta, só nós somos os legais, não é assim, mas então fica condicionado a um benefício. Então aquilo que vocês vão legalizar a vigarice, sim, aí o cara diz, não, eu legalizo a vigarice, mas qual é o meu benefício? Ah, não tem benefício. Então não vou fazer. Preocupado com o raciocínio do Marco Antônio. Eu também fiquei, por isso que eu fiz toda essa... É uma conjectura... Né? O Jairo Jorge foi para o partido do homem, o Jairo é forte, o homem é forte, vai pegar mais outros caras de outros partidos, daqui a pouco pega mais um outro. Rec, eu vou te contar uma história que aconteceu aqui. Se o Cacá e o Azambuja do Grêmio estiver nos ouvindo... Grande amigo, está sempre nos vendo. Estiver nos ouvindo, ele pode confirmar. Logo depois da eleição da presidente Dilma... Ele é dono de um pedaço do Olímpico lá, tu também, né? Logo depois da eleição da presidente Dilma, ele foi ao meu escritório. Nós estávamos trocando ideias sobre a questão da arena. E eu tinha escrito uma coisa no Facebook que dizia assim, conheça quem... No dia seguinte à eleição, eu coloquei o seguinte, conheça quem governará o Brasil nos próximos anos. Quem quiser olhar meu Facebook, está lá escrito isso. No dia seguinte à eleição da presidente Dilma, botei a foto do Temer. E o Cacaio, agora, um pouco tempo depois, eu botei isso, olha o que eu disse lá, e ele escreveu embaixo da minha postagem. Pô, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava no escritório do Marco quando ele veio com essa história. E eu disse assim, pô, de onde é que o Marco tira essas coisas malucas? As coisas malucas se confirmaram. E não te internaram em tempo? Nós vamos aguardar. Fabricando essas malucas. Que nós vamos aguardar para ver essa previsão. Eu errei, por exemplo, no caso dos cheques da SL, né? Errei redondamente, né? Errei, né? Não, acertou. Pois é. Errei na questão da arena. Acertou. Pois é. Assim, nós estamos pegando os grandes movimentos. Estivemos no mesmo lado nesses movimentos aí. Inclusive, eu acertei aqui, não. Nós torcemos o presidente Romildo, que vinha de Osório participar do programa aqui. E eu dizia para ele, está aqui o futuro presidente do Grêmio, o Maurício é testemunha. Quantas e quantas vezes. Ele ria da minha cara, não tem a menor possibilidade. Então, eles são espertos. Eles chegando, né? Bom, até eu não... Mas eu acho que ele faz um bom trabalho no Grêmio. E acho que ele se prejudica com isso. Mais do que possa ter algumas garantias de vantagens futuras. Eu acho que ele acaba... Prejudica no quê? Mas que acaba recebendo críticas, nós estamos criticando ele aqui. Nós estamos fazendo um registro. Mas eu não disse que ele está fazendo certo ou errado, eu estou dizendo, eu não aceito esse tipo de política, ok? Mas é um registro que nós estamos fazendo. E não é, e vê bem, o caso do Kevin Krieger não é isolado dentro do Grêmio. Há poucos dias no Grêmio rechaçaram aprovar um negócio que para mim é líquido e certo, tem que acontecer. O cara que está em cargo público não tem mais condições de estar no clube. Então eu vou te contar uma história. Pouca gente sabe. Não quiseram... No Grêmio nós fizemos o regimento interno do clube, que é uma coisa muito interessante. Seria assim, tem o estatuto e abaixo fica o regimento interno, regula aquelas questões que são indicadas no estatuto. O estatuto é como se fosse a Constituição e o regimento interno seria a legislação ordinária. E lá tinha um artigo que dizia o seguinte, que aquele que quiser concorrer a cargo público tem que renunciar ao cargo no Grêmio. Muito bem. Isso foi excluído do regimento interno.
Mas é a coisa mais surreal. Eles tiraram. E aí dizia o seguinte na época, tanto é que foi exatamente para ver como esse dispositivo existia, que vocês vão lembrar que quando o presidente Paulo Odoni concorreu à reeleição como deputado, de vereador para deputado, o que aconteceu? Ele tirou licença do Grêmio e assumiu o Túlio Macedo. Por que o Túlio Macedo assumiu? Porque existia esse dispositivo. Se forem procurar hoje, não existe mais. Surrupiaram o dispositivo. Isso é inacreditável. É inacreditável, mas acontece. Bom, vamos falar logo depois dos comerciais da decisão do porquê o Novo Hamburgo está tão cotado, se nenhum time do interior, depois do Juventude, claro, conseguiu ganhar do Internacional. Né? Nenhum clube. Chegaram vários. Ubra, 15, Caxias, puxa, teve mais um outro que chegou. Teve uma hora que o Lajadense... Lajadense, mas foi vice-campeão sem... O Inter ganhou os 2 turnos. Era uma final de turno. Mas, então... E olha, a Ubra aqui quase ganhou, né? Se discute até hoje. 15? O 15. Sempre hoje nós estávamos falando aqui no preliminar. Sempre houve árbitro famoso, o Glória de Vacaria. No episódio do Glória foi o Gaciba. Deu um pênalti fora da área em favor do Inter, Rodrigo Paulista. No episódio aqui da Ubra, foi Leandro Voaden, um pênalti escandaloso no Marcelo Fumaça, que ele não deu em favor da Ubra. No episódio do 15, o caso do Carlos Eugênio Simon, o árbitro de 3 Copas do Mundo, meu amigo, mas errou na contagem dos minutos. Não, justificou. Não, errou, tá bom. Pois é tempo corrido. Era tempo corrido. O único jogo que teve tempo corrido com prorrogação. Mas isso parte do princípio que o 15 era muito superior ao Internacional. Não, ele estava superior. Mas era uma salada. Por que não ganhou o jogo no tempo normal? Tu não vai querer que eu conte todo o jogo. Não, porque futebol é isso. Às vezes o time é superior, mas não consegue ganhar. Um goleiro. Agora mesmo, acabamos de falar do início desse programa que o Grêmio, nos últimos 2 anos, fez um time superior a todos os demais e não chegou na final. Não, dizendo que isso é do jogo. Agora, então, não seria, por exemplo, poderia haver um contra-ataque, num lampejo, então era só fazer mais um gol, porque se tivesse mais 2, 3 minutos, não pode se pressupor que por 2, 3 minutos... Não. Só pra gente sacar o 15, ganhou no tempo regulamentar, 2-0, né? Tá, mas... Só que ele tinha perdido no Beira-Rio, ganhou no tempo regulamentar e foi pra prorrogação. Tá, mas é proibido se ganhasse esse critério? Não, né? Não, mas... Agora mesmo com o Caxias, o Internacional jogou muito pior, jogou muito pior e se classificou, não ganhou os pênaltis. O goleiro salvou. Mas quantos jogos? Quantos jogos? Teve do Internacional recentemente, teve do Grêmio também, e acho que agora teve do Palmeiras, né? Que tem lance no gol no último lance do jogo. Agora, quem é mais provável que faça o quem é mais provável? Sim, mas uma coisa, quem é mais provável? O que aconteceu? Quem é mais provável que faça o gol? É quem está atacando ou quem está defendendo? Mas agora mesmo com o Caxias, eu digo o Internacional, por exemplo, se toma aquele gol de pênalti, se o menino não defende, o Internacional estava com o centroavante expulso, com 1 a menos. Se com o time completo ele não conseguiu praticamente atacar o Caxias, não sendo aquele jogo, ou melhor, naquele lance do Edmilson no início, quando bateu a bola na trave, que ele driblou o goleiro, enfim, né? Se ele não, além daquele... Não, se ele faz ali, acabou. Faz ali, acabou, mas não fez. Aí o que aconteceu? Se toma aquele gol, já que nós estamos no C, se toma aquele gol também não vira mais o jogo, e aí não sei se não toma mais. Né? Mas o que acontece? Então eu digo assim, o futebol tem essas coisas imponderáveis. Nós não podemos também achar que os nossos títulos não têm valor. Não, mas quer ver uma coisa? Se o Internacional jogar mais, se o Internacional jogar 200 vezes com o Mazembe, vai ganhar as 200 vezes. Não sei. Não, vai ganhar as 200. Não, para. Não acompanha o Mazembe? Não. Eu não acompanho, eu não tenho nada. Se jogar... O crime já podia ter acontecido com o Al-Ali, hein? Se jogar com o Barcelona, vai perder as 200. É o imponderável do futebol. Mas aí, com o Barcelona eu não digo que vai perder as 200, porque nós sempre os confrontos com o Barcelona nós vamos bem. Nós vamos bem. Mas não, é só ver a história. O Internacional ganhou. O Camper. Isso. Ganhou. Mas olha aqui, deixa eu só dizer. Depois na Audi empatou no tempo normal, ganhando os pênaltis. Tu é muito articulado e como é que é? Não é essa. Não, essa expressão não vou usar. Tu ia usar Maquiavélico. Saiu. Ia dizer ladino, mas não é o caso. Lá contra o 15, quem lembra do que foi? Um goleiro se lesionou, tamanho foi o bombardeio do 15, foi o André Dori.
Chegou a se lesionar de tanto. E pegou. E foi 2-0 para o 15. Depois entrou o Marcelo Buck, fechou o gol também. E o 15 em cima. Aí veio a prorrogação. O Muricy, no desespero, olhou para trás e ia embora no outro dia. Estava dispensado. Olha para vai o Souza mesmo. Tirou o Wellington, colocou o Souza. E o Souza fez o segundo gol contra o 15, agachado. Estava 1-1 na prorrogação, se não me engano. E ele se agachou para fazer o gol numa sorte espetacular. E aí começou de novo o bombardeio. E o bombardeio. E o bombardeio. E aí... Então eu vou lembrar uma... E era Luiz. Já que nós estamos em Campeonato Gaúcho... Eu lembro bem daquilo lá. Já que nós estamos... Naquele jogo só, Keller, na prorrogação, o Souza marcou os 3 do segundo tempo da prorrogação, o Júlio Rodrigues marcou pro 15 aos 4 e aos 6 o Souza marcou esse gol que o Rec falou agora. Então eram 9 minutos de prorrogação que acabaram sendo 7. Sim, mas para falar em final do Campeonato Gaúcho. Foi um dos maiores sufocos que eu vi contra o Inter. 2006, se eu não me engano, foi a final no Beira-Rio, né? Que o Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho. Foi. O time muito superior, não tinha nem comparação, cruza aquela bola, entra o... Pedro Júnior. E o Inter jogou melhor que o Grêmio. Muito melhor. E aí ele entra lá meio de cabeça de corcunda, toca gol. O Grêmio campeão. Então, veja que é muito rápido. Então, isso aí é imponderável. Olha aqui, amanhã tem um grande acontecimento aqui na Liberdade. Você vai conhecer, inclusive, os decorados apartamentos da Next Group. E são muitas promoções, muitas atividades. Maurício, fala delas todas aí, Maurício. Vamos lá, principal delas, o principal destaque. Você que está em casa pode agendar uma visita com o seu corretor para conhecer os ainda apartamentos. Ainda dá tempo de agendar. Ainda amanhã de manhã e tal. Os 100 primeiros clientes que chegarem ao plantão mediante esse agendamento prévio ganham um barril de chopp Heineken. E chega lá dizendo que viu cadeira cativa ou preliminar, hein? Por favor. Porque senão vai ter gente faturando nas nossas costas. Tem food truck, cervejas, paeja campeira com Jorge Aita, tudo a partir das 10 da manhã aqui na Rua Liberdade. E quem garantir a presença antes vai ganhar o quê? Os 100 primeiros que garantirem, que chegarem lá com o agendamento prévio, ganham um barril de chopp Heineken. Isso aí, tá aí o barril. É lá na Liberdade, vou buscar o endereço 271. Liberdade 271. Mas, de qualquer forma, o dia inteiro de atividade, você vai conhecer o apartamento decorado, vai conhecer a extraordinária localização e todas as vantagens desse empreendimento Next Group. 721. 721. Liberdade 721, esquina com Agnello Chaves. 721. Eu quero confiar na memória. 721. Mas amanhã, já a partir das 10, 11 horas 10 da manhã. 10 da manhã. Então, você já ainda pode reservar nas primeiras horas. Chega lá e diga que ouviu, que viu aqui no Cadeira Cativa ou no Preliminar. E você de Canoas, mostre a nossa extraordinária audiência. De cada 10 mensagens, 8 é de Canoas. O pessoal adotou a Ubra TV, é um negócio impressionante. E tem gente que vê todos os dias. E aumenta cada vez mais o público, até em função da divulgação do Facebook. E o Jornal da Cultura, que tu disseste outro dia... É extraordinário. Não, é que eu assisto há muito tempo o Jornal da Cultura. É o melhor telejornal do Brasil. E está aqui na Ubra agora. Exatamente. Bom, olha aqui. Teu negócio está caído aí. Está caído? Está para baixo aí teu negócio. O negócio está para baixo? Chama a doutora Marco Antônio está com a fixação desse negócio que dá para baixo, né? Ele está de olho. Ele está com a fixação que dá para baixo o negócio. Não, é que não sabe. Que não sabe. É que nós estamos atrás da doutora Dornelles. Isso é jogada ensaiada, amigo. Marco Antônio, para eles voltarem a anunciar aqui. Porque a Clínica Erectus precisa desse anúncio. Bom, e só para destacar, Jornal da Cultura, 9h15. É o Cadeira Cativa, segue a programação até às 9h15, 9h15 Jornal. Não, é um jornal falado com clareza. Clareza. Não tem sacanagem, não tem nada. Tem conhecedores. E o melhor seus comentaristas, embora eu não concorde com todos eles, evidentemente, né? Alguns não são do meu gosto, mas é excelente, traz contrapontos e um comentário da notícia de qualidade, com pessoas que têm conhecimento. É uma nova... que a TV Cultura é do governo de São Paulo, né? É curioso. Não, por isso, a TV Cultura é a prova daquilo que eu falei. Nós só temos esquerda e extrema esquerda.
Porque a esquerda fala e a extrema esquerda diz que a esquerda é direita. Ali é a prova, porque a TV Cultura é do governo de São Paulo, que dizem que é de direita. E aí vai analisar, não é verdade isso. Olha aqui, ó. É uma pena que o Colorado do programa não seja gremista, pois faria uma dupla boa de dirigente com o Marco Luiz Gustavo de Canoas, para provar aquilo que eu estava falando. Boa noite. O autor de 1984 é George Orwell. George Orwell, exatamente. É Orson Welles. George Orwell. Não, desculpa, fui eu. Qual que tu falaste? Então... Esse Orson é o diretor. Desculpa. Jorge, tem razão, me desculpe. Só da Guerra dos Mundos. Não, me desculpe. Pergunta aí se é verdade que o general Figueiredo emitiu um decreto liberando os jogadores do Grêmio que estavam suspensos na final de 81 contra o São Paulo. Se for verdade, é a maior ajuda de político. Então foi o Médici, que 81 acho que era o Médici. Não, o Médici foi até 70 e... 70 ou 80 ou 70? Que ano o Médici era 76. Esse assunto Tava, que ano que ele referiu aí? Esse é o 81. Sabe? 81. 81 não era. O Médici é 70, da Copa de 70. O Médici assumiu quando Costa e Silva foi derrubado. Assumiu a junta, que é o ministro das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Que o Ulisses Guimarães chamou de 3 patetas, que era o Rademacher. Rademacher, isso. Eu não me lembro dos outros. Também mas o almirante é o Rademacher. Que aí elegeu o Médici. Ele disse que não assumiria só pelo mandato tampão, então ele já foi eleito e ficou para o próximo período, que foi até 74. Depois de 74 a 78... Você liberou os jogadores do Grêmio ou não liberou? Eu nunca ouvi falar disso. Não, até porque em 81 é o João Figueiredo. 81, não, mas você falou que é o Figueiredo, 81, ele vai até 84 quando termina, né? É que tinha um órgão do governo que era o CND. Que ali... Sim. Conselho Nacional de Esportes. Se dava um jeito. Ali se dava um jeito. Não, mas vê bem uma coisa, o chefe da delegação brasileira... Não, eu não duvido, depois que deram as loterias todas para o Grêmio, né? Eu não duvido. Não, mas isso foi o chefe da delegação... Olha só, que é o cara ser mais velho, né? Bem mais velho. Infelizmente, quando a gente chega, a gente tinha que poder juntar a força com a experiência. Quando a gente tem força, a gente não tem experiência. Quando tem experiência, a força já está enfraquecida. Mas a delegação brasileira, que foi a Copa do Mundo 70, foi chefiada por um coronel, o Silvio Padilha. Sim, mas era só o Admilton Chiró era major, o Cláudio Coutinho era capitão, o Parreira era capitão. Não. Era todos esses... Mas aí isso foi na próxima, isso foi em 74. Não, 70. É verdade, o Coutinho e o Parreira eram auxiliares. Auxiliares. Era a Escola de Educação Física do Exército que comandava tudo isso, porque as nossas universidades ainda eram muito incipientes. O ensino ele começa sempre com a igreja e com os militares. Isso é histórico, desde a Antiga Grécia. Né? E no Brasil também demorou. As universidades tomaram conta a partir da década de 70, 80, que aí sim elas... Estou gostando desse negócio. Isso aí me seduz. Olha aqui, ó. O REC, não sou de Canoas, sou de Eldorado do Sul e assisto todos os dias há mais de 10 anos, o Cláudio. Eu vou dar um recado da Frigigold aqui, antes de chamar o intervalo comercial, porque daí você vai ligar durante o intervalo comercial e vai conquistar. Isso aí é uma conquista, a palavra é bem colocada. Basta ligar 4003-4220 e obter todas as vantagens que você vai ver no vídeo, sem usar nada de óleo, melhorando a sua saúde, diminuindo o colesterol ruim, colesterol alto. Você vai economizar, não utilizando óleo, vai economizar em material de limpeza, porque só um papel toalha já limpa a panela. E outra, vai fazer qualquer tipo de alimento. Preste atenção. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A
Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você ir ligando durante o intervalo comercial. Amanhã mesmo entrega aí na sua residência. E o preço você vai acertar em suaves prestações. E o custo-benefício é o melhor do planeta, porque dura a vida inteira a panela. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, Central de Imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora também na Venceslau de Escobar, 1786 e permanece na José do Patrocínio 381-385. Daqui a pouco o Keller Cross vai dizer por que o Inter será campeão e o Marco Antônio Souza vai dizer por que acredita no Novo Hamburgo. Zago afirma que vai jogar quem estiver melhor fisicamente. Inter viaja à noite para Caxias do Sul. Amanhã faz treino fechado no Centenário. O Zago afirma que vai jogar quem estiver melhor fisicamente, acho que até em função do Hernando, do Ceará, porque o goleiro não é uma questão física. O goleiro é uma questão clínica. Quem está menos pior é o Danilo e é ele que vai jogar. Inter está em Caxias do Sul. Amanhã faz treino fechado no Centenário. Marcelo Lomba e Danilo Fernandes trabalharam com bola hoje mesmo, com todo risco. Hernando pode começar na lateral, provável Inter, Danilo, William, Ortiz, Cuesta e Wendel, Dourado, Ednilson, D'Alessandro, Nico Lopes e Brenner. Aí é o seguinte, se jogar o Hernando na lateral, vai o Wendel para o meio, né? E se não, joga o Wendel na lateral e pode aparecer ainda o Anselmo, porque da cabeça do técnico tudo pode acontecer. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. Beto Campos afirma que trabalhou sua equipe de forma ofensiva. Não vamos ficar nos defendendo contra o Inter. Retornando de suspensão, Preto vai a campo e diz estar em plena forma. Provável Noia, Matheus, Léo, Pablo, Júlio Santos Assis, Amaral, Preto, Jardel, Juninho, Branquinho e João Paulo. Todo mundo sabe esse time de cor. Becker e Ficha alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Léo Moura afirma que trocaria esses dias de folga para estar na final do Gauchão. Gaston Fernandes, Beto da Silva e Edilson serão reavaliados e podem encarar o Botafogo na estreia do Brasileirão. Empresário de Luan e Departamento de Futebol Gremista afirmam que negociação para renovação está estagnada. Grêmio terá 6 jogos importantes em pouco mais de 2 semanas, a saber. Grêmio e Botafogo na Arena, dia 14. Grêmio e Fluminense, dia 17, também na Arena. Grêmio e Atlético Paranaense, na Baixada, no dia 21. No dia 25, Grêmio e Zamora. Depois tem, lá no Recife, Sport Recife e Grêmio no dia 28. E no dia 31, Fluminense e Grêmio. Começa amena a sequência e depois complica um pouquinho lá no final. Vem aí 10 mioladas, ou desmioladas, só que é com Z, né? Um livro só com elas. No final de março, a Farol 3 Editores lançou com grande repercussão a coletânea de crônicas Desmiolados.
Apenas homens faziam parte do elenco do livro, que gerou uma enxurrada de protestos virtuais e pessoais por parte de centenas de mulheres, indignadas com o fato de nenhuma representante do sexo feminino ter sido convidada a tomar parte do projeto. Por isso, a editora decidiu fazer uma nova coletânea chamada Desmioladas, apenas com elas. E aí foram convidadas jornalistas, gente da sociedade e tudo mais, professoras. O livro tem 40 crônicas inéditas, 128 páginas, 8 a mais que a versão masculina, vai custar R$ 25,00 e será lançado amanhã, a partir das 17 horas. 6 de maio amanhã. Só um esclarecimento. 6 de maio amanhã. As mulheres fizeram na cafeteria. As mulheres fizeram força para participar de um projeto na Nova Olaria. As mulheres fizeram força para participar de um projeto que tem o título de Desmioladas? Não, tá bem. Já cornetou. Lá na Rua Lima e Silva, 776, na cafeteria Mr. Pickwick. As desmioladas na cafeteria do Mister, só o que faltar. Lá na Cidade Baixa. Mas promete esse livro aí. Não, 128 páginas. Mas por que não é na confeitaria da Miss? Tem que ser do Mister. Olha aqui, ó, um beijo para a Rosane Debon, que mandou aqui o release, e eu fiz questão de divulgar aqui, porque é uma querida ex-colega. Está pensando em negociar o seu carro? Deixe na Rispoli Veículos, lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade, cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336-1818. Ainda estamos devendo um comercial? Então, fazemos o comercial agora e já retornamos com os palpites do Marco Antônio Souza e o Keller Kloss. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu, panamá, chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total. Loja 1135, ligue 3018-7015. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962. Conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, onde o Marco Antônio Souza e o Keller Kloss faziam zoinho para as meninas. E fazem ainda, não sei lá, cada um. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletras, Manitou, BID Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação de venda de máquinas, para locação e venda de máquinas, para indústria e construção. Priori Locacões, sem o cedilha, sem o tio.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 3225-2378. Por que o Inter leva o hepta, Keller? Eu vou ser bem breve com esse aspecto, mas antes eu quero fazer uma sugestão à FIFA. Assim como no voleibol tem um jogador que joga com a camisa diferente, os clubes de futebol deveriam ter um jogador com a camisa diferente. Eu explico por quê. Porque essa história que o goleiro é diferente e que quando o goleiro cai no chão para todo o jogo e tal, isso tem que mudar. Porque o goleiro não é diferente, ele é um jogador como outro qualquer. Então, se ele não tiver condições de imediatamente voltar, este jogador que está com camisa diferente assume a goleira e o jogo continua. Quando ele estiver em condições, ele volta, o goleiro. Ou então o técnico que providencia uma alteração. Por que essa é a minha sugestão? Já vai treinando. Não, porque a sugestão porque é o seguinte, você diz que o goleiro é diferente e não pode continuar o jogo porque ele é um jogador diferente, no momento que o Internacional tinha 3 goleiros machucados, o presidente da federação devia autorizar chamar o 4º goleiro para a competição. Não autorizou.
Então, isso significa que os goleiros também são jogadores como qualquer outro. 20 segundos para dizer por que o Inter vai ganhar. Fica a tua sugestão. Isso é bem simples. Eu estava até temeroso, porque o Novo Hamburgo está com um time muito bem treinado, taticamente muito bem colocado dentro de campo, mas depois de tudo que nós discutimos, que o Internacional ganhou todos os outros campeonatos sendo inferior ao 15, então vai quanto o Caxias, então nós vamos ganhar e o pior é que eu não posso nem contraditar. Mas nesse sentido vai perder, então. 2-1 para o Novo Hamburgo. Eu disse que desta feita o Novo Hamburgo ainda está mais cotado do que 2-1 e ele de tudo. Não, ele está bem mesmo. Anilado. Está bem mesmo e realmente tem todas as condições de ganhar. Mas o Internacional, como tem jogadores também de categoria, pode ganhar tranquilamente. Aqui, eu vou apostar 1-0 para o Internacional. Extremamente elogiados, e é justo que eu termine o programa lendo isso aqui. Justo conosco aqui da UBRA, com Cadeira Cativa e a sua história. Parabéns pelo programa. Sou Cadeira Cativa. Os convidados são muito bons, mostram conhecimento de futebol, política e assuntos gerais. Dr. Kelly, brilhante como sempre. Abraço para ele. Júlio Barçante.